Josias, e passo a palavra para Edivânia Braz, que é da Secretaria de Educação e Cultura e Senador Canedo de Goiás. Microfone sem fio. Boa tarde a todos. É importante estar num momento como esse, discutindo a Semana dos Contadores de Histórias, para marcar o trabalho dignificante de valorização da história do nosso país, de valorização dessa história oral, que muitas vezes não chega às páginas dos livros e nos trazem histórias tão maravilhosas. Mas é também valorizar a produção literária nacional, é também valorizar a produção nacional, a produção internacional que nos chega traduzida, ora bem traduzida, ora carecendo de melhorias, mas que coloca à nossa disposição valores, crenças, culturas outras que não a nossa, e nos coloca nesse contato imediato, criador de novos conhecimentos, quando nos deparamos com situações que não são cotidianas e que a gente pode emitir uma avaliação, um valor aquilo que nos está sendo apresentado. Então, eu acredito que essa propositura, deputada, é de grande importância e relevância para o Brasil, não só na área cultural, mas também na área da educação, não é? Eu sou secretária municipal de Educação e Cultura na cidade de Senador Canedo, na área metropolitana da capital de Goiás, Goiânia, e quero dizer para vocês que o trabalho que iniciamos nos berçários, contando histórias, tem nos dado de retorno a perspectiva de um relacionamento mais afetuoso do cuidador, do professor com a criança, porque quando alguém conta história para a criança, capta a sua atenção, motiva para escutar. Quem é professor sabe que o maior problema enfrentado na sala de aula é que o aluno tenha disponibilidade de escutar aquilo que está sendo falado, de se propor a analisar aquilo que está sendo apresentado para ele e, principalmente, se dispor a emitir opinião própria sobre determinado assunto. Então, começar a contar história desde o berçário capta esse interesse da criança, ela aprende algumas habilidades que vão ser totalmente necessárias para a sua alfabetização, ela compreende que a passagem da folha do livro é da direita para a esquerda, se fosse no Japão era o contrário, não é? Então, essas habilidades são apreendidas sem aquele espaço acadêmico de dar aula. É na relação da leitura da história para a criança, é na relação da contação de histórias para a criança, que vai se captando esse interesse de perceber a intenção do outro pelo olhar, a intenção do outro pelo sorriso, a intenção do outro pelo tocar, e a criança decidindo se pode ser tocada ou não. Olha outras questões que vêm com a contação de histórias, não é? Então, houve um determinado momento que até me falaram, Edivânia, eu nunca ouvi essa terminologia, né? Cheguei lá, o pessoal tocando a fralda dos meninos, ora puxava para um braço, ora para o outro. Eu falei, vamos fazer uma coreografia da troca de fraldas? E conversamos com o pessoal da saúde que a criança, ela não gosta muito de diferentes maneiras de ser tocada nos cuidados, né? A puericultura nos dá esses dados. Então, a gente foi montando uma coreografia e uma troca de olhar com a criança e conversar com a criança. Qual é o nome delas? Primeiro, sobre a história dela. Qual é o seu nome? A mamãe vem te buscar tal hora, não é? Falando da vida dela. O que a gente fala na contação de histórias do caso pessoal, né? Nós estamos contando a história dela para ela. Então, a partir desse momento que a criança é captada pelo olhar e pelo seu ouvido e se interessa por aquilo que o cuidador está falando, a gente passa para a leitura do livro para a criança.
histórias pequenas, narrações curtas. Conforme essa criança vai crescendo e ela vai ficando mais experiente, ela vai ouvindo histórias de ação, que continuam sendo curtas. E quando ele chega lá no ensino fundamental, ele já está querendo histórias de aventura, e ele já está percebendo a diferença de algum gênero. Essa história aqui conta como é que faz um bilhete, não é? Então, isso não é pedagogização da contação de histórias, não. É porque a contação de histórias propõe construção do conhecimento. E se os professores forem orientados a respeitar esse momento, mais do que respeitar, a incentivar, e os gestores das secretarias, nós vamos ter uma sociedade mais curta, mais brevemente. Então, essa semana do contador de histórias, que é um profissional que sai de escola em escola, teatro em teatro, bares em bares, praças em praças, todos os espaços públicos, nós somos chamados a contar histórias, não é? Me lembro de experiências significativas. Quero falar de duas, não é? Eu moro no estado de Goiás, um estado agropecuário, que tem feiras, né? Que tem esses torneios de peão, e a gente conta histórias lá. Não é? É um momento de que o peão boiadeiro está vencendo a força do boi lá, mas as pessoas querem ouvir histórias, não é? Agora, a gente precisa avisar o público que vai ter contação de histórias. Uma experiência que eu tive, nos chamaram para uma festa do pijama para contar história, uma escola estava promovendo. Só que marcaram para um horário tão à noite que eles já estavam no rock. E parar o rock para contar história é muito difícil, porque são interesses diferentes. Então, precisa-se pensar no momento da contação de histórias, até para respeitar a prática artística que está sendo feita ali naquele momento. A contação de histórias é preciso que a pessoa nos ouça. Então, não precisamos de movimentos outro em torno, não é? Então, exige essa preparação das pessoas, que elas vão ouvir histórias, não é? E isso, em todo e qualquer ambiente, é possível. Então, deputada Érica, eu quero te parabenizar pela iniciativa, dizer para você que você está promovendo no Brasil uma revolução de formação de leitores, promovendo a criação da Semana Nacional do Contador de Histórias, que certamente não vai ficar só no âmbito cultural, vai chegar na escola, vai chegar na comunidade, vai chegar nas casas onde as pessoas não têm prática de leitura. E isso realmente pode ser o primeiro passo para essa revolução de formação de novos contadores. Parabéns. Agradecer a Edivânia e passar a palavra para o